Vamos ler então a palavra de Deus nesta noite. Se encontra no livro de João, no capítulo 8. Glórias a Deus. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Bom, no capítulo anterior de João, nós vemos que Jesus estava na Judéia por causa da festa dos tabernáculos. Ele havia ido para lá na metade da festa. Ele estava em Jerusalém. E logo nós vemos que ele ensinava no templo. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E então nós vemos que algumas pessoas enviadas pelos principais dos sacerdotes e dos fariseus procuravam algum motivo para acusar Jesus, alguma razão para o prender naquele lugar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Porém, eles não encontraram motivo algum para prendê-lo. Glórias a Deus. Aleluia. Pois até mesmo eles, aqueles que foram enviados para prender Jesus, ficaram maravilhados pelo seu ensinamento, maravilhados pelas suas palavras e pela autoridade com que pregava a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Porém, os principais dos sacerdotes e fariseus ficaram indignados contra eles. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pois, de acordo com eles, nenhum dos principais dos sacerdotes e fariseus, aqueles que se diziam conhecedores da lei, haviam acreditado em Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nenhum deles sequer acreditava que Jesus fosse profeta. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pois nós vemos como está escrito, o coração deles estava endurecido, e mesmo tendo olhos eles não viam, e com seus ouvidos não ouviam. Aleluia, Jesus. E não compreendiam o que lhes era dito. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vemos então que eles se indignaram até mesmo contra Nicodemos, um deles. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que em determinada noite havia se encontrado com Jesus para ouvir sobre a sua sabedoria. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Após isso, após esta discussão entre eles, nós vemos então que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O qual ficava perto de Jerusalém. Aleluia. Ou seja, estava próximo do templo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E muitas vezes nós vemos que Jesus se afastava da cidade, se afastava das pessoas, se retirava para um lugar onde ele tivesse privacidade, tão somente para buscar a presença do Pai. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E aqui então nós podemos supor que era mais uma dessas ocasiões. Jesus havia se retirado para buscar em oração a presença do Pai. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pois mesmo ele, sendo o próprio Filho de Deus, estando aqui em carne, ele sentia a necessidade de buscar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de ter alguns embates, de tomar algumas decisões, de ter
falas importantes, nós vemos o Senhor se retirando para orar. Glórias a Deus, aleluia. E então, como Ele fazia, nós devemos nos retirar para buscar a presença do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, para buscar a comunhão com Ele e somente com Ele. Aleluia, glórias a Deus, nos afastando de tudo aquilo que possa nos distrair, de tudo aquilo que nos afasta da presença do soberano. Aleluia, glórias a Deus. Devemos achar um tempo para tirar a nossa atenção das coisas deste mundo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então somente buscar a presença do Santo dos Santos. Aleluia, glórias a Deus. Sim, muitas vezes é difícil encontrarmos um tempo, separarmos um tempo na correria dos nossos dias, aleluias, para estarmos a sós com Deus. E muitas vezes o tempo que nós temos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, é justamente quando estamos na igreja, aleluia, Jesus, buscando ao Senhor em comunhão com os santos, aleluias, glórias a Deus. Porém, de nada adianta virmos para a casa do Senhor se a nossa cabeça estiver do lado de fora, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Todas as vezes que nós pisarmos o pé na casa do Senhor, devemos então nos esquecer do mundo que está lá fora, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Devemos focar então somente em buscar a presença do Senhor, em adorar o nome dEle, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois nós não devemos vir aqui somente atrás das bênçãos que Ele é capaz de nos dar, mas devemos vir aqui para buscar a presença dEle, para adorar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Aleluia, glórias a Deus. Nós viemos aqui então para oferecer o nosso culto racional e a nossa completa devoção ao Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Todavia, mesmo quando estivermos fora do templo, fora da igreja, devemos procurar um tempo para estar em comunhão com o Senhor, nos retirar para buscarmos a presença do Pai. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois não, ninguém é tão ocupado que não possa tirar sequer 5 minutos para orar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Devemos estar em todo o tempo em oração, glórias a Deus, orando sem cessar, buscando a presença do Senhor. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, louvando e exaltando o nome dEle. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eita glória! Na manhã seguinte, então, após ter se retirado para o Monte das Oliveiras, nós vemos que logo de manhã Jesus estava ensinando novamente no templo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele estava sentado com todo o povo ao seu redor, ouvindo as suas sábias palavras. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E os escribas e fariseus então trouxeram até ele uma mulher que fora apanhada em adultério e a colocaram na frente de Jesus. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E eles, tentando Jesus para que tivessem motivos para o acusar, perguntaram a ele o que ele diria acerca disso, uma vez que na lei de Moisés estava assim escrito que o homem e a mulher que fossem pegos em adultério deveriam ser apedrejados. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Jesus obviamente conhecia a lei de Moisés. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E na lei não havia nenhum tipo de sacrifício para este pecado. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não havia expiação para isso. Aqueles que fossem pegos em adultério, aleluia, Jesus, glórias a Deus, deveriam sim ser mortos, a fim de que o mal fosse retirado do meio do povo. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Era, portanto, segundo a lei, aleluia, Jesus, um pecado sem perdão. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Jesus não somente conhecia a lei, como também conhecia as intenções de cada coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
E ele sabia que aqueles homens não estavam fazendo aquilo pelo seu zelo, pela lei de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ou porque de fato acreditassem que o mal deveria ser retirado do meio do povo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eles não estavam agindo da mesma forma que agiu Finéias. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Quando os filhos de Israel se prostituíam com as moabitas, e ele foi então em direção à tenda, aleluia, Jesus, glórias a Deus, de um deles, e matou os dois de uma só vez. Aleluias, glórias a Deus. E então a praga foi retirada do meio do povo. Não, esses escribas e fariseus não estavam agindo com zelo pela lei do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas aqueles escribas e fariseus trouxeram somente a mulher para terem motivos para acusar o Senhor. Estavam testando Jesus para ver se ele de fato cumpriria ou descumpriria a lei. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Jesus, porém, vendo tudo isso, simplesmente se inclina e começa a escrever na terra. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Como se estivesse dando a eles tempo para refletir. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Entretanto, há algo curioso para mencionar aqui. No capítulo anterior, no capítulo 7, nós vemos que no último dia da festa dos tabernáculos, o Senhor, glórias a Deus, se coloca de pé enquanto ensinava no templo e exclama: aleluia, Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluias, glórias a Deus. Ele dizia isso acerca do Espírito Santo, que havia de vir sobre todos aqueles que nele crescem. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 17 de Jeremias, aleluias, no versículo 13 nós lemos: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam, Senhor, a fonte das águas vivas. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Podemos então supor que aqui Jesus mais uma vez estava agindo de forma que se cumprissem as Escrituras. Aleluias, glórias a Deus. Pois nada, absolutamente nada do que ele faz é impensado. O Senhor não age por impulso, o Senhor não age por emoção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas há um propósito em tudo o que ele faz, bem como em toda palavra que sai de sua boca. Não torna para ele vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então aqui nós podemos ver que, do contrário daqueles que creem em Jesus, aleluias, glórias a Deus, e tem seus nomes escritos no livro da vida, aqueles que não creram nele teriam seus nomes escritos no pó. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles homens que se diziam entender da lei e dos profetas não se deram conta disso e continuaram insistindo com o Senhor, ao passo que Jesus lhe respondeu: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia, glórias a Deus. E ele tornou, aleluia, tornou a escrever em terra. Aleluia. Glórias a Deus. Então um de cada vez, a começar pelos mais velhos, foi se retirando dali. Obviamente pelos aqueles que têm mais experiência, aqueles que têm mais idade. Aleluia, Jesus. Tiveram primeiro a consciência de entender que estavam sendo envergonhados e que eles, possuindo sim pecado, não tinham autoridade nenhuma de tacar alguma pedra. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ficou então somente Jesus e a mulher. Ele se endireitou e não viu ninguém mais ali, e perguntou a ela onde estavam afinal todos os seus acusadores. Perguntou-lhe se ninguém a havia condenado. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ao que ela respondeu que não, ninguém a havia condenado.
pecado. Mas como nós bem sabemos que não há nenhum justo sequer nesta terra, não há ser humano sem pecado neste mundo, aleluias, glórias a Deus. Pois se nós dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. E se dissermos que não pecamos, tornamos o Senhor mentiroso, e a sua palavra não está em nós, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Todavia, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao ver que não havia ninguém mais ali, o Senhor diz a ela: nem eu também te condeno. Aleluia, glórias a Deus. Jesus era o único que poderia condená-la. Aleluia, glórias a Deus. Pois diferente de todos os outros, ele sim não tinha pecado algum. Aleluia, glórias a Deus. Todavia, aquele que poderia condená-la a perdoou. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Não há então pecado algum que o Senhor não possa perdoar. Se tão somente nós confessarmos a Ele os nossos pecados, aleluias, glórias a Deus, e arrependidos nos prostrarmos aos seus pés, Ele é fiel e justo para nos purificar de todas as injustiças. Aleluias, glórias a Deus, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Glória a Jesus, aleluias. Há muitos, aleluias, que como o filho pródigo se afastaram da casa do Pai, buscando serem preenchidos pelos prazeres deste mundo. E assim como o filho pródigo, em determinado momento de suas vidas, se deram conta de que não poderiam ser preenchidos, que não poderiam ser saciados pelo que o mundo tinha a lhes oferecer. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, pois nós sabemos que um abismo chama por outro abismo, e quanto mais do mundo eles têm, aleluias, menos satisfeitos ficam. Glórias a Deus, aleluias. É assim com muitos cristãos que se afastam da presença do Senhor. Você pode buscar por riquezas, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pode buscar por prazeres momentâneos, por festas, por farra. Pode procurar alegria na bebida e até mesmo nas drogas, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pode buscar pela adrenalina e fazer algo ilícito, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Todavia nada, absolutamente nada disso vai te preencher, aleluia, glórias a Deus. O mundo jamais poderá saciar o vazio da sua alma, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois a nossa alma clama por algo muito maior, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluias. As pessoas ao seu redor não poderão te preencher, as coisas não te trarão felicidade, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Até mesmo os bons momentos que passares neste mundo não te encherão, não te saciarão, aleluia, glórias a Deus, pois tudo isso é passageiro, aleluia, glórias a Deus. A nossa alma foi criada para ser eterna, logo nada do que é passageiro a preencherá, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Nós necessitamos daquilo que é eterno, e há somente uma fonte da qual nós podemos beber e sermos saciados, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Há somente um que pode preencher todo e qualquer vazio dentro de nós, aleluia, glórias a Deus, Jesus Cristo, a nossa eterna salvação, aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus nos amou com um amor imensurável, ao ponto de entregar seu próprio Filho para morrer em uma cruz por nós, para ser chicoteado, para ser cuspido e crucificado em nosso lugar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Tão somente por amor a cada um de nós.
Ele não, aleluia, Jesus, glórias a Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Então sim, o Filho de Deus morreu por toda a humanidade. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. O seu sangue é poderoso sim, para remir todos os nossos pecados. E absolutamente nada neste mundo, nem no porvir, pode nos separar do amor de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Que foi revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Portanto, não importa o que você tenha feito, seja qual for o seu pecado, Jesus Cristo já te perdoou. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Não importa o tamanho da sua transgressão, não importa o tamanho da sua iniquidade, Ele é maior do que isso. Ele é poderoso para nos purificar de todas as nossas injustiças. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ao morrer naquela cruz, após tamanha dor e sofrimento, Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao derramar o seu sangue naquela cruz, aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, a fim de que nós fôssemos justificados, sendo assim considerado justiça de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O seu pecado não é maior do que Jesus. Não deixe que o inimigo continue utilizando isso para te afastar do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Como o filho pródigo, arrependa-se do seu pecado, confesse-o ao seu Senhor e retorne à casa do Pai. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus soberano, aleluia. Pois sem arrependimento não há remissão de pecados. Não adianta nós reconhecermos que estamos pecando contra o Senhor, se não nos arrependermos, não há como Ele nos perdoar. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Todavia, se nós confessarmos, reconhecendo, aleluia, Jesus, a nossa incapacidade e a nossa fraqueza, aleluias, glórias a Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glórias a Deus, aleluia. Pois bem sabemos que o seu sangue não foi derramado em vão. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor está sempre de braços abertos para receber todos aqueles que correrem para Ele. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Pois nós bem sabemos, não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E uma vez em Cristo, nós somos libertos da escravidão, da lei e do pecado. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. É por isso então que Ele nos diz: vá e não peques mais. Porque o pecado, aleluia, Jesus, traz consequências hediondas para as nossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Bem como nos afasta completamente da presença de Deus. Pois, aleluia, onde o Senhor está, não há como existir o pecado. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Na presença da luz, as trevas têm que se afastar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Glórias a Deus, aleluia. Não podemos deixar que o pecado domine a nossa vida. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ele nos ajuda a não pecar. O Espírito Santo nos dá força. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, para não pecar contra o Senhor, se tão somente, aleluia, Jesus, glórias a Deus, tomarmos a decisão de fazer a vontade dEle, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ele nos dará força para cumprir. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pois como bem está escrito, que o homem é escravo de tudo aquilo que o domina. Aleluia, glórias a Deus. Portanto, tudo aquilo pelo qual nós permitimos sermos vencidos, isso nos dominará,
nós seremos escravos disso. Aleluias, glórias a Deus. E Jesus Cristo nos libertou, aleluias, de todo o pecado, de todas as amarras. Não somos mais escravos deste mundo. Não somos mais escravos dos, aleluias, dos nossos pecados. Não somos escravos das obras da carne. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos em Cristo mais do que vencedores. Nele nós fomos resgatados para nunca mais pecar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois uma vez em Cristo não vivemos mais pelas obras da carne, mas pelo Espírito de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois está escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, glórias a Deus. Não devemos então, aleluia, Jesus, glórias a Deus, negligenciar o sacrifício que foi feito naquela cruz. Jesus pagou um alto preço pela nossa liberdade. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Não devemos tornar para trás e tornar-nos escravos novamente daquilo que Ele já nos libertou. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então não existe isso de dizer para o Senhor: Senhor, eu não consigo me libertar disso. Aleluia. Senhor, eu não consigo parar de fazer isso. Aleluia, glórias a Deus. Você pode sim não conseguir, todavia nele tu podes. Aleluia. Pois com ele todas as coisas são possíveis. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ele nos dá a força para fazer isso, pois é o Espírito Santo de Deus aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, glórias a Deus. E se buscamos então fazer a vontade do Senhor, Ele nos dará força para cumprir com tudo aquilo que agrada a Ele, independente do que seja. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, pois Ele é a nossa fortaleza, é nele em quem nós nos amparamos. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então sim, tu podes dizer que não tem forças para fazer isso. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Todavia deve se lembrar que o Senhor o possui. Senhor, eu não tenho forças para fazer isso, mas eu sei que tudo tu podes fazer. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Deves então confiar no poder do Senhor para te libertar. Deves confiar que uma vez liberto em Cristo, verdadeiramente livre tu és. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então nada neste mundo pode ter poder sobre a sua vida. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Pois admitir que aquilo é mais forte do que a sua vontade de parar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. É também admitir que o Senhor é fraco quanto aquilo. Aleluia, glórias a Deus. Mas bem sabemos que Ele é maior do que todas as coisas. Então não há pecado algum que Ele não te ajude a deixar. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Devemos então viver de acordo com a liberdade que Ele nos concedeu, fazendo valer cada gota do seu sangue que foi derramado naquela cruz. Não devemos viver dissolutamente, mas devemos buscar fazer a vontade do Senhor, vivendo tão somente para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluias. Que nós possamos então ter em mente isto, que nós somos libertos e nada neste mundo pode ter poder contra nós. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. E Ele é a nossa força. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Nele nós podemos vencer como Ele venceu. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Então que aquilo que eu não pude expressar nesta noite, que o Espírito Santo continue a falar em cada coração. Aleluia.